Bem-vinda ao primeiro episódio do podcast das escolhas. Eu estou muito feliz de te ter por aqui. O episódio de hoje surgiu de um atendimento que eu fazia alguns anos atrás, chamado Leitura do Agora. Que era uma leitura de cartas sobre o seu atual momento de vida, sobre o que você está vivendo no agora. Então, não se surpreenda se parecer que ele foi feito especialmente para você, já que você foi atraída a este episódio que tem como tema É hora de sair da ilusão. Depois de ouvir, aproveite para fazer boas escolhas. Vamos lá? Então vamos lá. Temos três cartas aqui hoje, de três decks diferentes. A primeira carta que saiu aqui hoje é de um deck que eu gosto muito, que é lá da editora da Luz da Serra, da Patrícia Cândido, que é o tarô dos grandes mestres da humanidade. E a gente já vai começar essa série aqui de leituras com a carta de nada mais, nada menos do que Shiva. Shiva representa a fonte destruidora da ilusão. Vamos lá. Shiva, qual é a reflexão principal dessa carta? O que ela pede para você? O que ela pede para a gente nesse momento? Para que a gente saia do mundo das ilusões. E sair do mundo das ilusões é se conectar com a verdade, dissolvendo o véu da ignorância. Então, essa leitura ela já começa assim, pá! Ela já começa na delicadeza, só que não. Ela já te pede para dissolver o véu da ignorância. E como é que a gente dissolve o véu da ignorância? Buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando conhecer a verdade, né? É correndo atrás de livros, de bons mentores, de bons mestres, e principalmente buscando conhecer mais da verdade, do mundo, das leis humanas, do ser humano e conhecer a sua verdade. Conhecer quem você é, qual é a sua essência e sair das ilusões. O que eu percebo muito nos meus atendimentos, principalmente de mulheres com problemas de relacionamento, é que elas criam um ideal na cabeça delas de quem é esse homem com quem elas estão se relacionando e elas se esquecem de se relacionar com a realidade desse homem. Então elas criam ali toda uma expectativa na cabeça delas e passam uma vida querendo que esse homem corresponda a essa expectativa. Só que esse homem não tem condição alguma de ser o homem da cabeça dela. E aí ela quer, porque quer que esse homem se transforme nessa expectativa, mas ele não é. Ele é algo bem diferente daquilo que ela está imaginando, na verdade idealizando que ele seja. E aí a gente tem que aprender a aceitar as coisas como elas são, a encarar, né, a realidade e parar de ficar criando histórias sobre quem as pessoas são ou sobre quem as pessoas deveriam ser. E aqui eu trouxe um exemplo externo porque fica mais fácil da gente analisar, mas a gente precisa trazer isso para a nossa própria vida. Que histórias eu estou contando a respeito de mim mesma? Que comportamentos eu estou tendo que não cabe mais na pessoa que eu sou? Que histórias eu venho contando para mim, para algo que eu deveria estar fazendo, mas eu não estou? Que histórias eu estou contando para mim mesmo para não fazer aquilo que eu preciso fazer? Ou deixar de fazer algo que eu estou fazendo, mas que eu sei que já não me cabe mais? Então é preciso encarar a verdade, dissolver a ignorância, sair da ilusão. Então a gente deve procurar sempre o caminho da verdade. É uma carta também que pede para a gente prestar atenção nas situações ilusórias que permeiam a nossa vida. E para que a gente se lembre de que o melhor da ilusão é justamente a desilusão, pois é nesse momento que a verdade aflora. Então, para os próximos dias aí, o nosso dever de casa, digamos assim, é sair da ilusão, é se desiludir. Tem algo que eu aprendi, né, na filosofia sistêmica, no pensamento sistêmico de Bert Hellinger, que é o seguinte: eu só consigo mudar algo a partir do momento em que eu aceito este algo da forma como ele é.
Se eu fico me iludindo, se eu fico criando histórias, se eu não aceito aquela realidade ali, não tem com o que eu trabalhar, não tem com o que mudar, não tem o que evoluir, né? Então eu preciso aceitar a realidade da forma como ela é, para que eu possa lidar melhor com ela, para que eu possa transformar aquilo que está ao meu alcance. E a mensagem dessa carta diz assim: a ilusão da matéria fascina, a riqueza da alma liberta. Dance na divina fonte universal e encontre o seu mais rico tesouro. Quando fala aqui, dance na divina fonte universal, para mim esse é um caminho que vai para cima, é um caminho que vai para Deus. Então, quando a gente está falando aqui de se desiludir, de buscar a essência, de procurar a verdade, a gente está falando de ir para um caminho que leve à verdade. E tem algo que é mais sábio, que traz mais verdade, que traz mais desilusão, que traz mais realidade pra gente do que o caminho que nos leva a Deus, do que o caminho que nos leva a desenvolver a nossa espiritualidade, de buscar saber o que Deus fala, quem Jesus era, o que representa o Espírito Santo, desenvolver a nossa espiritualidade. E não estou falando aqui de dogmas e nem de religiões, mas estou falando de realmente buscar esse caminho de volta para a casa do Pai, né? A gente está aqui momentaneamente, o nosso caminho aqui é aprender a caminhar no caminho da verdade, buscar o caminho da verdade, buscar voltar para a casa do Pai. Então a gente tem que aprender a se desiludir com a matéria e buscar de fato a riqueza da alma. Quando a gente busca a riqueza da alma, quando a gente busca viver a partir da alma, a gente precisa se desiludir, né? De várias questões a respeito de quem a gente é, de como a gente se comporta, do mundo em si. E isso faz com que a gente busque mais a nossa alma, porque a nossa alma não fala do nosso querer, a nossa alma não fala do nosso sentir, né? Mas ela fala de um caminho reto, de um caminho com essência, de um caminho com verdade. E aí, para concluir esta carta, ela traz mais 3 mensagens que dizem assim: a melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão sua consciência e o seu coração. Quando a gente está nesse caminho de buscar a verdade, de voltar para os braços do Pai, a gente vai passar por ataques, a gente vai passar por resistências e faz parte do caminhar. Mas como que a gente lida com isso tudo? Seguindo. Como que a gente lida com isso tudo? Expandindo a nossa consciência e expandindo o nosso coração. Então a gente precisa se manter, né, neste caminho reto, no sentido de buscar realmente, né, adquirir a verdade, de ir em busca da verdade e permanecer, né, com a consciência de que a gente vai ter várias distrações pelo caminho, a gente vai ter vários testes no caminho, mas faz parte do nosso caminhar também seguir, né? A carta também diz assim: amplie sua consciência cósmica e olhe para o alto, abandonando sentimentos de menos-valia. Sabe o que o sentimento de menos-valia faz com a gente? Ele nos afasta da verdade, ele nos afasta do nosso lugar, ele nos afasta de bênçãos, ele nos afasta de onde a gente deveria estar e ele principalmente nos afasta de quem a gente veio ser, de quem a gente é lá no fundo. O sentimento de menos-valia, ele procura te manter na ilusão. O sentimento de menos-valia te procura te manter longe da verdade, longe da essência, longe da expansão da consciência, longe da expansão do seu coração. Então, para aí um pouquinho, faz esse exame. Perceba se você não vem se contando uma história de que você vale pouco. Vê se você não vem contando uma história de que você é pequeno para o seu caminhar, de que você é pequena para as bênçãos que estão por vir, de que você não vai dar conta, de que você não sabe como fazer, de que aquilo ali não é para você e fica se constantemente se colocando numa posição de vítima.
Repara, vê se você está fazendo isso. Isso são comportamentos que te mantêm na ilusão. E a gente precisa lidar com isso e buscar a verdade, a nossa essência, para saber quem nós realmente somos. Filhos e filhas amados de Deus. E por isso a gente precisa fazer esse caminho, né, de voltar para casa. Quando a gente fala de voltar para casa, né, a gente está falando de resgatar, né, quem nós somos, a nossa essência, quais são os nossos reais comportamentos, quais são os lugares em que nós pertencemos ou não, né, mas de retornar à nossa essência. E uma última mensagem dessa carta é: mantenha a distância de sentimentos de birra e rebeldia. Tenha alegria e gratidão pela vida. A birra e a rebeldia, ela também nos serve da mesma forma como a menos-valia. Elas nos distanciam de quem a gente deve ser. Elas nos distanciam de onde a gente deveria estar. Elas nos distanciam do caminhar, de ir em busca ali, de dissolver a ignorância e de se conectar com a verdade. Então, se essa é a primeira vez que você está ouvindo, recebendo uma leitura minha, tem o quê? Mais de 10 minutos que eu estou na primeira carta. Eu faço isso há anos e eu fico passada com todas as vezes, com a minha capacidade de tirar uma carta que tem aqui meia página escrita e falar minutos e minutos. Isso é um podcast. Vamos então para a nossa segunda carta, que é uma carta do tarô. Cadê o meu tarô? Achei ele agora. Chama Tarô do Destino. São 50 cartas para autoconhecimento e acesso ao inconsciente. E saiu pra gente aqui hoje uma carta de resposta. Então pode ser que alguém tenha vindo aqui buscar algumas respostas e que tenha feito isso mesmo que de forma inconsciente. E aí a resposta para você é a seguinte: as angústias podem levar você para escuridão. Procure a luz do sol. Olha como essa carta conversa com a primeira carta. As angústias podem levar você para a escuridão. Procure a luz do sol. Saia da desilusão. Saia da ilusão e vá em busca da desilusão. Vá em busca da verdade. Vá em busca do sol. A verdade liberta. O sol te traz ânimo. Então, para de ficar se sobrecarregando. Para de ficar guardando mágoas. Para de ficar se angustiando. E aí, como psicanalista, eu vou te dizer que a angústia é o material do seu inconsciente que não foi elaborado. Traduzindo para você o que isso significa: que tem inúmeras questões dentro da sua cabeça que estão procurando, querendo, buscando ser resolvidas e que você não resolve. Então você precisa colocar para fora, você precisa falar, você precisa descarregar a sua cabeça, você precisa enfrentar as suas dores, enfrentar os seus traumas, enfrentar aquilo que te aflige, lidar com isso tudo. Você tem essa força. Muitas vezes, na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você tem que pedir uma ajuda, você tem que buscar uma ajuda. E gente, hoje em dia tem inúmeras formas de buscar ajuda. Olha quanto material gratuito a gente tem na internet. Olha o posto de saúde da cidade. Tem psicólogos que fazem atendimento social, atendimento solidário. Numa escola que eu fiz a minha segunda formação em psicanálise, a gente tem atendimento gratuito. Tem um núcleo lá que faz atendimento gratuito. Então, só não se trata hoje em dia quem não quer. E sim, se você tem condições, priorize o seu tempo, priorize o seu dinheiro, porque isso é a sua saúde. Para que você vai ficar uma vida inteira aí se angustiando, sendo que você pode sair desse lugar? Para fazer isso tudo, você tem que escolher. Escolher. Tudo é uma escolha. Você tá do jeito que você tá porque você escolhe permanecer desse jeito. A chave da mudança tá aí, né? E a mudança é, primeiramente, escolher sair da escuridão, escolher sair da ilusão. Continuando essa carta, ela também diz assim: você está vendo fantasma onde não tem. Gente, olha só, você está vendo fantasma onde não tem. O problema da escuridão é que você ainda não acendeu a luz, só
isso. O que eu acabei de dizer? Você só precisa escolher sair da escuridão, sair da ilusão, sair da angústia. Você só precisa escolher. Você só precisa dar o primeiro passo. E essa carta termina dizendo que é um bom momento para a saúde e para concretizar ganhos. E aqui, quando a gente está falando de ganhos, a gente não necessariamente está falando de dinheiro, né, de finanças. E eu nem acredito que seja sobre isso aqui nessa carta, nessa leitura, mas ganhos de saúde mental, emocional e física. Eu acho que é o que a maioria aqui possa estar precisando e buscando, mesmo que a um nível inconsciente, né? Eu acabei não dizendo antes, mas essa carta que saiu aqui nesse tarô, ela é a carta da lua. Quando a gente fala de lua, a gente está falando de emoções, né? A gente está falando da forma como a gente reage, da forma como a gente se emociona, da forma como a gente lida com o nosso mundo interior. Então essa carta representa aqui o seu mundo interior clamando por saúde, clamando para ser levado para a luz, né? Para ir ali e acender a luz. Uma forma que eu gosto muito, e quem me acompanha no Instagram já me viu fazendo, de ajudar a trazer essa luz e esvaziar essa angústia, esvaziar a mente, é escrever. Então eu gosto muito de pegar uma folha de papel e escrever tudo aquilo que se passa na minha cabeça, tudo aquilo que eu estou sentindo, como que foi meu dia, como tem sido os últimos dias, todas as minhas vontades me rasgam ali, na verdade. E quando eu estou escrevendo, eu gosto de começar lá em cima a escrever assim: querido Deus, e ponho o dia de hoje. E ali eu escrevo contando para Deus como eu me senti, aquilo que se passou pela minha cabeça, como que tá esse meu mundo interior aqui. E ali eu falo tudo, sem receio, sem rodeio, como se eu estivesse escrevendo ali para o meu melhor amigo, aquele que eu tenho total intimidade, zero receios, aquele que me conhece ali na alma, e faço os meus pedidos, né? Essa é uma forma da gente trabalhar o material do nosso inconsciente, aquilo que está na nossa cabeça. E sim, gente, a nossa rotina, a forma como a gente vive o nosso dia conta muito para a nossa saúde mental, emocional, espiritual e física. Então eu falo, né, que tem esses 4 pilares que são os pilares da nossa saúde integral. Então sim, é necessário praticar atividade física todos os dias. É necessário comer bem, ter uma dieta adequada para suas necessidades. É necessário. É necessário dormir bem? É necessário. É necessário cuidar das suas emoções? É necessário. É necessário cuidar dos seus pensamentos? Também é necessário. É necessário desenvolver uma espiritualidade, uma fé, uma conexão com Deus? Sim, é necessário. Aí eu vou fazer isso uma vez no ano, uma semana? Não, eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. A gente não dorme todos os dias, a gente não toma banho todos os dias. Então a gente também precisa cuidar da nossa cabeça, das nossas emoções, do nosso espiritual e do nosso corpo físico todo santo dia. Isso vai dizer muito sobre a sua saúde. Então vamos agora para a nossa última carta. Achei que ia ser mais tranquila, gente, mas olha, estamos aqui só só chamando a atenção. Nossa última carta é uma carta de um tarô que eu tenho que chama Cartas Astrológicas Holísticas. É uma carta, é um tarô, né, que fala sobre astrologia, e saiu a carta que simboliza o planeta Marte. Na astrologia, Marte simboliza a ação. Ação. Depois de todo esse sermão aqui, a gente vai concluir com uma carta que fala sobre ação. Então vamos lá. Marte é o deus romano da guerra. Ele simboliza a essência masculina, direta, prática, ativa, atraente, defensora e protetora, transbordante de força. Às vezes, quando não é bem administrada, a energia vermelha de Marte encontra na agressividade e no ataque o seu caminho de escape. Lembra lá na primeira carta, quando a gente falou de rebeldia? Quando a gente falou, se eu não me engano, de pirraça, de menos-valia? Isso tudo é energia não administrada.
Isso tudo é uma forma de extravasar aquilo que está dentro da gente. E a gente pode escolher extravasar isso de um jeito bom ou de um jeito ruim. O que eu quero trazer aqui também, um ponto importante, é que eu vou agir conforme eu tenho consciência naquele momento, conforme eu posso naquele momento. Se eu pudesse agir de uma forma diferente, eu agiria. Para eu agir de uma forma diferente, talvez não agressiva, talvez não pirracenta, talvez não rebelde, eu preciso aprender este caminho de não ser assim. Por isso que eu preciso sair da ilusão e buscar a verdade. Por isso que eu preciso sair da escuridão e buscar a luz. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que me curar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que aprender formas, né, de ser mais alegre, de ser mais serena, de ser mais educada. E como que eu aprendo isso? Gente, tem um monte de gente ensinando isso no Instagram, tem um monte de gente ensinando isso no YouTube. Eu posso passar a conviver com pessoas assim para eu aprender com ela. Eu posso perceber no meu meio quem é assim. As pessoas que estão ao meu redor, qual a qualidade dessa pessoa? O que eu queria ser igual a essa pessoa? E estar próximo daquela pessoa e observando como a pessoa reage para que eu possa aprender a ser dessa forma. Marte indica o imperativo para agir e realizar. Agir e realizar. Então, chega de ficar na escuridão, chega de ficar na angústia, vamos para a ação. O planeta vermelho Marte simboliza nossa capacidade de expressar coisas, de sair dos sentimentos e do pensamento para o exterior, para a ação. Então, qual que é o caminho? Eu preciso ir para dentro, me resolver aqui dentro, para que eu transborde isso, para que eu vá para fora. Marte nos convida a sermos práticos e determinados, definindo objetivos e tomando-os de assalto. Então, qual é o meu objetivo neste momento? É deixar de ser agressiva? Então, é nesse objetivo que eu vou trabalhar nos próximos 3 meses. Como que eu posso ser assim? Já dei algumas dicas aqui anteriormente de como você pode fazer isso. Tomou consciência do que você precisa arrumar, da escuridão que você precisa sair, da ilusão que você precisa desfazer. Depois disso, você precisa estabelecer quando, como eu vou fazer isso, em que prazo eu vou fazer isso. E depois que eu tenho essa clareza desse norte, eu preciso ir para ação, eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso ir para a prática, porque só pensar gera mais o quê? Angústia, gera mais agressividade, gera mais ilusão, gera mais escuridão. Então a gente precisa agir, a gente precisa realizar. Essa carta traz uma afirmação que diz assim: eu sou capaz, eu tenho a capacidade de realizar. Lembra lá no início que eu falei que muitas vezes a gente fica se vitimizando, a gente fica contando histórias sobre a gente mesmo de que a gente não é capaz. De quem sou eu nessa fila do pão? Gente, quantas vezes eu já falei isso? De que eu sou pequena para isso tudo que está por vir. Parem com isso, a gente precisa parar com isso, a gente precisa assumir o nosso lugar. Se eu tô me sentindo pequena para alguma tarefa, então cabe a mim me desenvolver para que eu seja do tamanho dela. Eu preciso agir, eu preciso realizar, né? Eu preciso ir lá e acender a luz. É só isso que está faltando. Então, nessa leitura do agora, né, de hoje, o recado foi bem claro. Eu achei, gente, eu juro que eu achei que a gente ia começar com algo mais suave. Mas não rolou. Isso aí é o que nós todos estamos precisando neste momento. E considerando que a gente tá em janeiro, né, que geralmente é quando a gente desiste ali das nossas metas, faz sentido, né, a gente já começar essa série aí de leituras com essas cartas bem diretas ao ponto e que pedem para que a gente haja, né? Então, o dever para casa aí das próximas semanas é identificar quais pontos de ilusão você precisa desfazer.
identificar suas angústias, o que que vem me angustiando, o que que vem tirando a minha paz, né? Perceber as histórias que a gente vem contando a respeito da gente mesma. Olhar lá para nossa escuridão, ir lá para dentro, olhar pra gente e perceber e identificar o que precisa ser trazido à luz. E fazer, agir, escolher em primeiro lugar, mudar isso tudo. Existem inúmeras formas da gente fazer esse processo, né, de se desiludir, né, de buscar a nossa saúde, de desenvolver a nossa espiritualidade, de ir em busca da verdade, de voltar à nossa essência. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Esse foi uma amostra grátis, digamos assim, do que é esse trabalho com a leitura das cartas, que eu faço há tantos anos e eu gosto tanto, para que vocês possam se desenvolver, né? Eu falo que eu não leio cartas no sentido de adivinhação. Esse nunca foi o propósito. Nunca, nunca. Eu leio cartas no sentido de desenvolvimento humano. De te desenvolver, né? De apresentar para você aquilo que precisa ser visto na sua vida, que precisa ser modificado na sua vida, aquilo que precisa de uma direção nesse momento, né? O objetivo aqui é sempre esse, para que você possa se melhorar como ser humano aí ao longo da sua vida. Um beijo para todos e até a próxima.